Fala Criativo, bem-vindo ao seu treinamento Draft, tá? Eu quero mostrar pra vocês agora o que vocês vão aprender comigo, assim, tudo. Eu quero dar um resumo aqui em um minuto de tudo que vocês vão receber. E, galera, quando a gente entra na nossa área de membros aqui, nós temos todos os nossos treinamentos, aqui temos o módulo Draft, ó. Quando nós clicamos e damos o play nele, vou mostrar pra vocês de forma rápida também, ó. Porque a gente consegue ver que são mais de 12 módulos, tá? Mais de 80 aulas e, assim, é passo a passo. Você vai entender tudo que você precisar, você consegue acessar. Então aqui, ó, basicamente, a gente consegue ver nossa grade, tá? Atual. Se tiver atualização futura, você não paga nada, o seu acesso é vitalício. E obviamente a gente vai ser atualizado aqui na grade. Mas olha o tanto de aula que você tem aqui, o tanto de passo a passo, de materiais, de módulos, você vai aprender tudo. Eu quero resumir isso agora de uma forma rápida para vocês verem o que vocês vão aprender dentro do treinamento. É o treinamento mais completo da minha vida, eu tenho certeza que você, depois que finalizar esse treinamento por completo, você vai ser outro tipo de profissional, você vai ter noção total sobre materiais online, offline, como desdobrar isso para campanhas, como que você pensa da forma estratégica, como você tem direção criativa, como que você analisa um briefing, como que você tem que pensar da forma certa para você conseguir criar as coisas. O que acontece às vezes com o cliente ou você mesmo como designer acha que a gente é mágico, mas não, quando a gente tem uma direção criativa, a gente tem um processo, a gente sabe, olha, primeiro a gente analisa o brief, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso, tudo fica mais fácil na gente criar uma peça, seja ela uma peça para uma campanha publicitária, seja ela uma peça para um evento online, seja uma peça para post ou stories de Instagram, tudo é pensado. Então quando você tem esse guia, né, para te ajudar a pensar, pode ter certeza que isso vai te transformar como profissional e você vai ter outro tipo de processo criativo, fechado? Então por lá eu quero mostrar para vocês agora, resumindo rapidão aqui de tudo que vocês vão encontrar dentro do treinamento, tá? Aqui dentro, basicamente, vocês vão encontrar um módulo, deixa eu botar minha câmera aqui pro lado. Vocês vão encontrar um módulo de briefing, tá? Que basicamente a gente vai abrir todos os briefings de todos os KVs e a gente vai olhar coisa item por item, briefing por briefing completo de tudo que a gente partiu, né, do cliente basicamente aqui, que são os projetos de estudos fictícios que nós temos, e aí como que eu analiso um brief, o que eu levo em consideração, o que eu realmente anoto, o que eu falo, ó, isso aqui é uma informação necessária e interessante pra gente colocar no nosso material, ó, essa daqui talvez não é tão necessária assim, então a gente tem análise de todos os briefings, fechado? Então eu só mais ou menos mostrei pra vocês aqui como que seria, né, o da Decolar, mas a gente faz isso em todos os briefings, um por um, pra vocês entenderem o que eu penso antes mesmo de abrir o Photoshop e executar alguma coisa. Então depois que a gente analisou toda essa questão de briefing, colocamos as palavras-chave, fizemos nosso dicionário criativo, chegou a hora de a gente ter moodboard. Então basicamente eu começo a pegar referências, como vocês conseguem ver aqui, de diversos materiais, obviamente de acordo com cada campanha, que eu acho na internet do que já existe em relação àquele cliente e do que eu entendo que pode ser complementado a partir do brief e análise que nós fizemos. Então nós fizemos toda essa análise de moodboard. Aí sim, a gente começar a ter uma direção criativa e entender, né, como que cada elemento poderia se compor, e aí a gente vai partir mesmo para mão na obra, beleza? Então depois que a gente faz essa análise aqui de moodboard, começa a parte de sketch, que é basicamente entender o que a gente analisou do briefing com a ideia do moodboard e agora transformar isso em algo concreto. Então a gente começa a vir pelo Photoshop e a gente começa a ter, ó, diversos sketches, rascunhos, tá? Vocês às vezes não vão entender isso, mas na hora do passo a passo vocês vão entender como que eu penso pra gente criar. Vocês conseguem ver que eu não tenho, né, habilidade tão boa assim com desenho, mas isso não me impede de fazer um sketch. Então se você tá do outro lado da tela e não tem essa habilidade, pode ficar tranquilo que isso não vai te impedir realmente de ter um processo criativo bem direcionado. Então depois que a gente cria essa ideia de sketch, analisamos o brief, analisamos o moodboard, criamos o sketch, eu gosto sempre de trabalhar o Frankenstein. Frankenstein é basicamente o que? Nós fazemos uma pré-manipulação de entender, a partir do nosso sketch, a nossa ideia inicial, se aquela ideia visualmente funciona, que é basicamente isso daqui que a gente fez a Decolar. Então sim, concluímos que a ideia realmente funciona, os elementos funcionam, aí sim a gente vai partir realmente para a criação dos materiais. Então basicamente é esse o nosso processo criativo, e aí o que eu vou te ensinar dentro do treinamento, né? Tudo que você já viu até aqui. Então a gente vai ter todos esses KVs aqui, tá? Nós vamos criar eles do zero, então vocês vão entender como que eu penso, como que eu procuro os assets, como que depois eu crio os assets por meio de inteligência artificial, como que eu manipulo cada um desses materiais, como que eu crio o arquivo certo, como que eu desdobro o arquivo certo. Você vai aprender tudo, galera, passo a passo, você não vai ter erro, você vai entrar nesse treinamento aqui, vai ser um designer muito mais completo, você vai ser além de fazedor de post, você não vai ser mais só aquele cara que faz social media, você vai ser aquele cara que faz tudo e social media é só mais um elemento que você entrega pro seu cliente, não é só isso, fechado? Então nós vamos passar por todos esses KVs, a gente vai passar por todo esse dossiê que eu tô mostrando pra vocês, e aí sim, né, nós vamos passar por todos os desdobramentos, que basicamente são o que? Nós adaptarmos isso para um material, por exemplo, um banner, como que a gente faz isso, então, para um bus door, para um ônibus, para um banner, para uma faixa, criamos isso para um cartaz, como que a gente coloca isso no mockup, como que a gente, né, mostra para o cliente, coloca no nosso portfólio. Então a gente vai fazer isso por todos os materiais. Então vocês vão entender como que eu analiso realmente para pegar aquele material e transformar num folder, como que eu pego aquele material que é um KV que nós criamos e transformo num outdoor, como que eu transformo num post, num stories, como que eu faço a faca especial, o Uber. Se vocês não sabem nada de materiais offline, você pode ter certeza que isso daqui, ó, vocês vão ter um treinamento completo, que vocês vão entender tudo que vocês precisam saber mesmo para não ter mais dúvida, galera. Então a gente consegue entender como que a gente transforma esses materiais para
banner de e-commerce, Google Ads, anúncios patrocinados. Então, galera, vocês não estão entendendo, esse treinamento tá completo e assim, eu tenho certeza que você, né, que tá com a gente nessa, vai sair outro profissional transformado. Então, eu só queria mostrar para vocês tudo isso aqui que vocês estão vendo, é o que a gente vai criar aqui junto. Então, a gente também tem a parte de animação aqui, que a gente vai ensinar para vocês que nunca mexeu com After Effects, do absoluto zero. Vocês vão aprender a fazer essa animação aqui do zero com a gente, e a gente tem mais uma collab que tá entrando agora de animações completa, vai ficar muito foda. Então, assim, esse treinamento ele é completo, galera. Eu tentei passar rápido aqui para tentar, né, não ser tão breve, assim, vocês vão ver ao decorrer de todas as aulas e todos os módulos, mas esse treinamento é o treinamento mais completo que eu já criei na minha vida, e eu tenho certeza que até hoje, em 10 anos de carreira, eu nunca vi ninguém criar e explicar completamente o cenário de designer gráfico do online ao offline, fechamento de arquivos, desdobramentos, animações, criação de campanhas, análise de briefing, tudo que a gente vai te ensinar aqui. Eu espero que você goste e vamos para a próxima aula.